Pensa só, é quase impossível imaginar nosso dia a dia sem ele, né? O Wi-Fi está em tudo, em casa, no trabalho, nos cafés. É tipo o ar que nossos aparelhos respiram. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessa tecnologia tão comum tem uma história de origem que é, olha, secreta e totalmente inesperada. Então fica a pergunta: quem realmente inventou o Wi-Fi? A resposta, olha, vai surpreender, porque ela nos leva para muito, mas muito longe dos laboratórios de tecnologia do Vale do Silício e direto para os holofotes de Hollywood. Eu sei, parece inacreditável, né? Mas a peça-chave, a mente por trás do que viria a ser o Wi-Fi, foi uma estrela de cinema da Era de Ouro de Hollywood. É essa reviravolta que dá o pontapé inicial para a gente desvendar uma das tecnologias mais importantes de hoje. Então vamos lá, vamos começar por essa origem surpreendente. A nossa jornada começa, acredite se quiser, num cenário de guerra global e vai nos levar até a conexão sem fio que a gente usa todo santo dia nos nossos celulares e computadores. Nesta nossa análise, a gente vai descobrir exatamente isso. Quem realmente criou o Wi-Fi, como a tecnologia surgiu e qual foi o papel fundamental de uma estrela de cinema nisso tudo. Mas antes de chegar no mundo sem fio, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, sabe? Para entender como era a vida antes. E era, basicamente, um mundo de cabos. Um verdadeiro emaranhado. Para conectar qualquer coisa, precisava de um fio. E isso, claro, limitava demais a mobilidade. A frustração era enorme. Pensa bem, cada computador ficava preso na sua tomada. A simples ideia de andar pela casa com um aparelho conectado na internet, nossa, isso parecia coisa de filme de ficção científica mesmo. E foi exatamente essa pergunta que começou tudo. E se fosse possível transmitir dados pelo ar, sem precisar de cabos? Essa busca por liberdade, por uma comunicação sem essas amarras físicas, foi a faísca que acendeu a revolução das redes sem fio. E é aqui que a história dá uma virada. E que virada! A semente da tecnologia sem fio que a gente usa hoje não foi plantada por uma gigante da tecnologia, não. Ela nasceu no meio do caos da Segunda Guerra Mundial, pensada como uma inovação para o campo de batalha. E a mente por trás dessa inovação? Ninguém menos que Hedy Lamarr. Famosássima nas telas de cinema, mas o que pouca gente sabia é que ela também era uma inventora autodidata simplesmente brilhante. E a genialidade dela ficou escondida do grande público por décadas. Junto com um parceiro, o compositor George Gentil, ela desenvolveu um conceito que era, assim, revolucionário para a época: o salto de frequência. A ideia era bem direta: criar um sistema de comunicação que o inimigo simplesmente não conseguisse interceptar. E o funcionamento é genial de tão simples. Quer ver? Em vez de mandar um sinal numa frequência só, que seria um alvo super fácil, o sistema fazia o sinal ficar pulando o tempo todo entre dezenas de frequências diferentes. E com isso, ficava praticamente impossível rastrear ou bloquear. Mas aí vem a grande ironia da história. Essa tecnologia que foi pensada para guiar torpedos por rádio acabou sendo considerada complexa demais pela Marinha dos Estados Unidos na época e o projeto foi para a gaveta. Mal sabiam eles, né? Aquela ideia ia mudar o mundo décadas mais tarde. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. A patente da Hedy Lamarr expirou e a ideia ficou lá adormecida por décadas. Até que, um dia, engenheiros redescobriram essa tecnologia e perceberam que aquele conceito de salto de frequência era, na verdade, perfeito para um desafio totalmente novo: conectar computadores sem usar fio nenhum. Então, a partir dos anos 90, a ideia dela serviu de base para desenvolver o padrão técnico que a gente conhece como 802.11. E foi esse padrão que permitiu que várias empresas diferentes criassem aparelhos que conseguiam conversar entre si, sabe? E tudo isso culminou no lançamento dos primeiríssimos produtos com Wi-Fi, lá em 1997. Só que, vamos combinar, 802.11 não é um nome muito comercial, né? A indústria precisava de algo mais amigável, mais fácil de lembrar. E foi aí que a Wi-Fi Alliance entrou na jogada, contratou uma empresa de marketing e eles criaram o nome Wi-Fi. Simples, cativante e que, nossa, pegou na hora. E desde que nasceu, o Wi-Fi não parou de evoluir nem por um segundo. A mudança que a gente mais sentiu no dia a dia, com certeza, foi o salto absurdo na velocidade da conexão. É que a diferença é gritante. Para ter uma ideia, as primeiras redes Wi-Fi, lá no começo, operavam a mais ou menos 2 megabits por segundo. Isso dava para carregar e-mails, umas páginas de texto bem simples e só. Hoje as redes em casa passam fácil de 1 gigabit por segundo. Isso significa um aumento de mais de 500 vezes na velocidade. É muita coisa.
E foi essa evolução toda que permitiu o que a gente tem hoje. Streaming de vídeo em alta definição, jogos online, todo esse universo conectado que a gente nem consegue mais viver sem. E para fechar com chave de ouro, vamos desvendar um mito bem popular. Muita gente se pergunta, afinal, o que significa Wi-Fi? A resposta, como tudo nessa história, é bem curiosa. Então muita gente acredita que Wi-Fi é a abreviação de Wireless Fidelity, né? Fidelidade sem fio. Só que a verdade é que o nome não significa absolutamente nada. Foi só uma jogada de marketing. A inspiração veio do termo Hi-Fi, sabe? De High Fidelity, do mundo do áudio. Simplesmente porque o Wi-Fi soava bem, soava tecnológico. No fim das contas, o que essa jornada do Wi-Fi mostra é que a inovação pode vir dos lugares mais inesperados. Por trás de uma tecnologia que hoje parece tão simples, tão corriqueira, tem uma história incrível de criatividade, de perseverança e cheia de reviravoltas. Isso faz a gente pensar, né? Se uma atriz de Hollywood ajudou, em segredo, a criar o Wi-Fi, quantas outras tecnologias que a gente usa todo dia não tem por aí histórias secretas, só esperando para serem descobertas? A resposta, quem sabe, pode estar mais perto do que a gente imagina.